Tá me ouvindo, André? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Gente, quem eu já... Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo e me vendo? Ah, tá. Deixa eu só colocar o resto do pessoal aqui que a gente vai começar. Márcio Oliveira. Vitória. Doze. Achei. A gente já vai, tá? Não sei se eu dei conta de colocar todo mundo. Tá. Deixa eu ver se foi. Acho que sim, né, gente? Bom dia. Meu nome é Fernanda, eu vou dar aula de física para vocês.
Cadê o povo? Tá faltando gente aí, né? Deixa eu só... Vocês poderiam, pelo menos, falar um presente. Eu gostaria de ver o rosto de vocês, porque a gente não se conhece. Mas não vou obrigar ninguém a fazer isso. Mas fala um presente aí para mim, só para eu ver. Eu gostaria de ver a pessoa. Ademar, tá aí? Tô aqui, presente. Beleza. Alice Coelho. Tem gente escrevendo aqui, vamos ver o que é. Júlia Vieira, Matheus. Beleza. Alice Soares. Tá aqui também. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André Miranda. Presente. Bruna Alves. Presente. Débora Lima. Presente. Eduardo. Presente. Gabriel Rodrigues. Presente. Giovana. Giovana, não? Ah, sim, eu vi. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. Não? Isaac Sade? Não vai ser sempre assim não, tá, gente? Só hoje, para a gente tentar ter um controle. João Otávio. Presente. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Presente. Júlia Faria. Júlia Faria. Também não? Júlia Vieira. Presente. Larissa Oliveira. Letícia de Sá. Presente. Letícia Lima. Lucas Passini. Maria Clara. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Sara. Presente. Vitor Rocha. Vitor Rocha. Vitória. Presente. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um negócio errado aqui. Eu vou chamar de novo quem eu coloquei falta. Isaac Sade. Júlia Faria.
Maria Eduarda Gomes. Pedro Henrique. Vitor Rocha. Presente. Vitor Rocha? Isso. Dois. Fernanda, Oi. a Maria Eduarda pediu para falar que ela tá, só que o áudio dela não tá funcionando. 4. Maria Eduarda Tasca? Isso. Obrigada. Não. Então, vamos começar. Vocês viram física ano passado. Fala para mim aí o que vocês lembram de física. Aleatoriamente, o que vier na cabeça. Nada? Ninguém lembra a matéria que estudou ano passado? Não? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Vocês não estudaram física ano passado? Estudaram sim. Chamava ciências. Física em específico, não. Energia é física? Tem gente falando aqui que estudou energia. Energia cinética. Tem energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Todo corpo que tiver em movimento, ele tem energia cinética. Tem energia potencial gravitacional, que é relacionada à altura. Quanto mais alto um corpo tiver, maior energia potencial gravitacional ele tem. E tem energia potencial elástica, associada a molas. Alguém lembra por que em duas eu uso a palavra potencial e na outra não? Por que eu falo energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e eu não falo energia potencial cinética? Sabe por quê? Quando eu falo a palavra potencial, eu estou dizendo que ela pode ser armazenada. Quando eu falo assim, a Mariana tem potencial, quer dizer que ela tem uma bagagem, quer dizer que ela veio com conhecimento. Então, a velocidade não tem como eu armazenar. Então, eu não posso falar potencial cinética, por isso que é só cinética. Aí alguém está falando que estudou vários tipos de energia. Vocês devem ter estudado as transformações de energia. Tipo, quando eu ligo uma televisão na tomada. Eu estou transformando energia elétrica em sonora e luminosa, porque eu vejo e escuto a televisão. E térmica também, só que a gente fala que ela foi dissipada, a televisão esquenta. Eu não estou usando aquele aquecimento para nada. Então, sempre que for assim, eu falo que foi uma energia dissipada. No caso de um rádio a pilha, ou qualquer coisa que seja a pilha, a gente pega a química da pilha para transformar em elétrica para a finalidade que você vai usar. Tipo, se for um carrinho de brinquedo. Química, elétrica, cinética. Se esse carrinho tiver luzes e som, luminosa e sonora, e por aí vai. Mas foi só energia que vocês viram? Lembra de um outro assunto, não? Ninguém lembra? Acho que foi só energia mesmo. Foi? Eu não sei se o material mudou, porque eu já dei aula para o 8º ano, não tem mais. Mas talvez tenha mudado. É porque quando a gente estudou física, a gente estudou com Tarsius, né? Aí era uma vez por semana. Aí acaba que, tipo, era uma aula só, entendeu? Aí não dava para ver muita coisa, né? Isso. Entendi. Na física, em geral, a gente estuda os fenômenos, de onde eles vieram, como eles interferem no nosso meio. E aí a gente vai estudar, não necessariamente nessa ordem, tá? A gente vai estudar temperatura e calor, a gente vai estudar movimento, a gente vai estudar luz, som, eletricidade, magnetismo. Então, a física, ela é para entender o mundo ao meu redor. A gente vai começar no 9º ano falando de movimento. Aí a parte de movimento se divide em duas, cinemática e dinâmica. Lembra lá da energia cinética que eu falei que era energia de movimento? Deixa eu só fechar aqui que deu um barulho.
Então, quando a gente for estudar cinemática, a gente vai estudar movimento sem preocupar com as causas. Numa outra oportunidade, a gente vai estudar dinâmica. A dinâmica estuda o movimento preocupando com as causas. Então, a gente vai dar uma introdução nessa parte. Mas o que seria movimento? Qual que é a primeira ideia que vem na cabeça quando eu falo movimento? O que é um corpo estar em movimento? A propósito, na física, corpo não é necessariamente pessoa. Um controle remoto é um corpo, uma garrafa de água é um corpo, um celular é um corpo. Então, o que é um corpo estar em movimento? Alguém escreveu aqui para mim que é o ato de se mover, se deslocar de um lugar para o outro. Sim, tem que haver deslocamento de um lugar para o outro, senão não é movimento. Repouso, então, é o contrário disso, né? Ele está parado lá. E um corpo pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim. Consegue melhorar para mim? Me dá um exemplo? Quando é que está em movimento? Quando é que está em repouso? Melhora isso aí para mim, Matheus. Se você estiver levando um celular no seu bolso, sim. Quando é que ele está em movimento? Quando é que ele está em repouso? É por aí, tá? Ajuda o Matheus aí. Ele está falando, se eu estiver levando um celular no bolso, quando é que ele está em movimento? Quando é que ele está em repouso? Quando desliga, está em repouso? E quando é que ele estaria em movimento? Quando estamos parados, ele está em repouso. E quando é que ele estaria em movimento? Quando andamos? Se tivesse ligada? Tá. Imagina que eu estou sentada aqui na minha cadeira, imagina que eu conseguisse ficar estática, sem mexer nada, nem a sobrancelha igual eu fiz agora. Imagina que eu estivesse totalmente parada. Mesmo nessa situação, tem algum modo de eu estar em movimento, mesmo eu sentada na minha cadeira parada? Sim. Me dá um exemplo aí, como é que eu posso estar em movimento, mesmo sentada na minha cadeira? Meu coração batendo? Verdade, estou respirando. Sem sair da cadeira. Eu parada aqui, sentada na minha cadeira, eu quero estar em movimento. Vocês estão dando os meus órgãos como exemplo, tá certo, mas eu estou querendo a gente usa a palavra referencial. Eu estou querendo um referencial fora do meu corpo para eu estar em movimento. Então, vamos trocar essa palavra referencial. De um ponto de vista fora do meu corpo, que eu esteja em movimento. Se o vento bater, por exemplo, no meu cabelo, ele vai mexer, vai. Então, vamos melhorar esse mundo aí, Guilherme. Vamos ajudar o Guilherme. Ele falou que em relação ao mundo eu estaria em movimento. Mas vamos ser mais específicos. Em relação a que eu estaria em movimento? Sim, eu tenho energia potencial gravitacional. Eu estou num apartamento de primeiro andar, então eu tenho uma distância em relação ao chão. Estou operando, Mariana. Eu estou querendo pegar a fala, eu acho que era do Guilherme lá atrás. Ele falou que em relação ao mundo eu estaria em movimento, só que eu quero que vocês sejam mais específicos. Sim, tem a ver com a rotação da Terra, mas melhor isso aí. Porque se eu estou apoiada na Terra, em relação à Terra, eu não estou em movimento, não, porque eu estou sentada na cadeira. Vamos ser mais específicos. Tem a ver com o mundo, mas me dá um referencial para que eu possa estar em movimento. A energia gravitacional que vocês estão falando, eu tenho altura. Só que ela não cabe como ponto de vista, como referencial para eu estar em movimento. Deixa eu falar o que eu queria que vocês falassem.
no modelo heliocentrismo, que é o que é aceito até hoje, qual que é a diferença mesmo? O que é geocentrismo? O que é heliocentrismo? Eu acho que isso aí vocês estudaram no passado. Olha, o próprio nome já fala, ó, hélio vem de sol, heliocentrismo. Geocentrismo, geo vem de terra. Geo, a terra está no centro do universo, é isso mesmo. E o heliocentrismo? O sol é o centro do universo. Depois, na nossa aula, eu coloquei um videozinho lá para a gente ver a diferença dos dois pontos de vista. Mas pegando o sol como referência, como assim? O que é pegar o sol como referência? Se eu pudesse sentar lá no sol e ficar olhando o universo, não tem condição por causa da temperatura, eu ia morrer queimada, né? Não ia nem perceber. Mas, enfim, se eu pudesse estar lá no sol, eu ia ver a Terra e todos os outros planetas girando ao redor. Então, em relação ao sol, mesmo sentada na minha cadeira sem mexer, eu estaria em movimento. Aí vamos trazer isso mais próximo da gente, mais no nosso dia a dia. Eu estou viajando de carro com a minha família. Me dê um referencial para o qual eu esteja em repouso, mesmo viajando de carro. Não parei para tomar café, nada. Eu estou na estrada, eu estou em movimento. Acho que, tipo, você está parada, mas o carro movimentando, entendeu? Pois é, mas é aí, nesse exemplo, em relação a que eu estaria parada? Em relação ao movimento do carro. Em relação... Ao movimento do carro. Tá. Em relação ao movimento do carro, eu estaria parado ou em repouso? Ó, parado e repouso é a mesma coisa, né? Parado ou em movimento? Em relação ao carro, a Ana Júlia escreveu aqui que eu estou parada, é verdade. A Júlia Vieira também escreveu em relação ao banco, era isso aí que eu estava esperando ouvir. Em relação ao banco, eu estou parada. A minha bunda não saiu dali. Então, em relação ao banco, eu estou parada. Em relação ao carro, eu estou parada. Em relação a uma pessoa que esteja do meu lado, eu estou parada. Em relação ao volante do carro, eu estou parada. Em relação a que eu estaria em movimento? A um poste. Se uma outra pessoa estivesse observando o carro da rodovia, esse carro estaria passando, onde vocês usam a palavra deslocamento, estaria deslocando, então estaria em movimento. É assim. Então, na física, movimento e repouso depende do referencial. Então, eu sentada aqui na minha cadeira, vamos supor que eu tivesse com o ventilador ligado. Em relação ao ventilador, eu estaria em movimento. Por quê? Imagina que eu colocasse uma filmadora na pá dele. Eu ia ver Fernanda passando. Então, em relação ao ventilador, eu estaria em movimento. Em relação a um carro que passa na minha rua, eu estou em movimento. Tipo quando a gente está na escola, a parede não deixa perceber, né? Mas vamos supor que fosse transparente. O carro que passa na rua vê a gente em movimento, então a gente estaria em movimento. Alguém colocou aqui, a Júlia Vieira, em relação aos outros carros. Esses outros carros a gente precisa explicar. Vamos supor que eu esteja lá na ciclovia, eu estou correndo. Em relação a quem eu estou em movimento? Lá na ciclovia, correndo. Ao chão. Ao chão, eu estou em movimento. Em relação ao que eu estou parada, mesmo correndo lá na ciclovia? A bicicleta, ô Lucas, só se eu tivesse sentada nela pedalando. Eu falei que eu estou correndo. Correndo na ciclovia e eu quero um referencial para o qual esteja em repouso, mesmo eu correndo na ciclovia.
aos carros, o carro vai passar e vai me ver correndo, estou em movimento. Então, vou melhorar. Imagina que eu estou correndo na ciclovia. Não, se a pessoa está parada, ela vai me ver passar, eu estou em movimento. É só assim, olha. Eu estou em repouso em relação ao meu tênis, ao meu short, ao meu óculos, à minha pulseira. Ou então, achei que vocês iam pensar nisso. Vamos supor que eu estou correndo na ciclovia, mas a Mariana está do meu lado, correndo no mesmo ritmo meu. A gente está uma do lado da outra o tempo inteiro. Então, mesmo correndo, a minha posição não mudou em relação à da Mariana, nem a Mariana mudou em relação à minha. Então, a gente estaria em repouso. Então, na hora que vocês falaram do carro lá da rodovia, a gente tem que pensar nisso. Então, eu estou viajando com a minha família. Em um determinado momento, eu estou numa pista dupla, tem um carro exatamente do meu lado, indo para o mesmo sentido que eu estou indo. O carro, em relação a esse carro que está do lado no mesmo sentido, ele está em repouso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Imagina que isso aqui, então, são dois objetos. Eles podem estar em movimento, mas um do lado do outro o tempo inteiro. O controle em relação ao celular está em repouso, o celular em relação ao controle está em repouso, mesmo ele se movendo, porque a posição de um não mudou em relação à do outro. Agora, e se por acaso a gente está em sentido contrário, houve deslocamento, aí está em movimento. Então, dois corpos indo na mesma direção, com o ritmo estaria em repouso. Sim, nós só vamos trocar essa palavra, Matheus. Direção é horizontal, linha do horizonte. Vertical, isso é direção. Então, lá no meu exemplo da BR, eu posso estar na mesma direção, só que eu indo para Reduto, o outro carro vindo de Reduto para Manhuaçu. Nós estamos na mesma direção, mas a gente está em sentido oposto. Então, vamos melhorar essa frase, ó. Ele escreveu assim: então, dois corpos indo na mesma direção e ritmo, eles estariam em repouso? Vamos melhorar essa palavra. Então, dois corpos indo na mesma direção e no mesmo sentido e no mesmo ritmo estariam em repouso. Sim. Sentido é direita, esquerda, para cima e para baixo. Então, tem que estar na mesma direção e no mesmo sentido. Se eles estiverem na mesma direção, mas sentidos opostos, como eu disse, um indo para Reduto, o outro voltando de Reduto, estaria em movimento. Tem que estar um do lado do outro, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, o nosso primeiro assunto é sobre isso. Nós vamos falar de trajetória também. Disso que a gente falou até agora, precisa de mais exemplo para ficar esclarecido? Então, vou lá pegar a minha aulinha para a gente falar nesse restinho aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Só que eu vou ter que fechar. É igual eu abrir uma aula agora, vocês estão vendo a minha aula ou vocês estão vendo a janelinha de bate-papo? Ah, tá. Não. Deixa eu só responder aqui, vocês fizeram muitas perguntas. Ai, Jesus. Calma aí, só um tiquinho. Teve gente que falou que não entendeu. Nós vamos continuar falando sobre isso, só que vocês perguntaram mais coisa e eu perdi, que foi todo mundo perguntando ao mesmo tempo. Eu sei que vocês não gostam de ficar... Vocês não, porque tem gente. Algumas pessoas não gostam de ficar com o vídeo aberto, nem o áudio aberto. Mas para a gente ler e acompanhar o que está falando, é mais tenso. É melhor quando vocês abrem o microfone e falam. A gente vai começar no capítulo 1. Tem alguém que está perguntando sobre isso.
É na página 108, 109, não está enumerada, né? Começa a enumerar mesmo na 110. Está escrito assim, movimento retilíneo uniforme e movimento acelerado. O que é movimento retilíneo? E aqui estão perguntando quantas aulas eu vou ter por semana. 2. Nesse horário, que eu não sei se ele vai ser permanente ainda, a gente tem outra aula hoje, 10h40. Mas são 2 aulas por semana. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram. Professora, eu estava no banheiro, qual que é a página? 108, 109. Movimento retilíneo uniforme e movimento acelerado. Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Alguém perguntou, eu tenho 2 aulas por semana, e nesse horário, que eu não sei se ele vai permanecer, a outra aula é hoje, 10h40. Mas alguém perguntou mais aqui. Alguém está falando que não entendeu muito bem a parte dos carros, nós vamos continuar falando sobre esse assunto na próxima aula, que é hoje. Os capítulos não, nós estamos no capítulo 1 só, movimento retilíneo uniforme e o movimento acelerado. Nós vamos ir bem devagar nesse iniciozinho. Deixa eu ver o que mais. Alguém me respondeu aí que movimento em retilíneo é em linha reta. Movimento em linha reta, sim. Trajetória retilínea, é isso mesmo. E o que é movimento uniforme? Um movimento igual? Igual em que sentido? É um movimento igual. O que é igual? Porque quando a gente usa a palavra uniforme da escola, é todo mundo com a mesma roupa. E um movimento uniforme é um movimento igual. Igual em quê? Tipo assim, tá em constante velocidade? É isso. Movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, quando eu falo movimento retilíneo uniforme, eu estou querendo dizer que ele está em linha reta e que ele está com velocidade constante. E o que seria um movimento acelerado? Nenhuma ideia? Alguém falou aqui. Eu acho que ele vai ser rápido, mas não... Alguém escreveu... A velocidade não vai ser constante. Alguém escreveu aqui para mim, velocidade. Vamos entender. Na hora que eu perguntei o que era movimento retilíneo, vocês falaram que era um movimento com velocidade constante em linha reta, e tá certo. Aí o movimento acelerado tem velocidade? Não mudou nada em relação ao outro. Melhora isso aí para mim. Alguém aqui, a Júlia Vieira, cadê? Não foi a Júlia Vieira, foi o Lucas. Colocou que é quando os vetores velocidade e aceleração possuem o mesmo sentido. A Júlia Vieira falou que é variação na velocidade. E o Matheus falou que é quando se tem 2 corpos e um deles está mais rápido que o outro, a velocidade não é necessariamente constante. Vamos fazer um resumão disso tudo que você falaram. Vocês estudaram vetor, então? Que o Lucas colocou para mim ali, quando vetor, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido? Estudaram? Não, nunca. Só o Lucas que sabe disso, hein, Lucas? Mas tá? Sua resposta está certa. Então, vamos ver. Quando eu falo movimento acelerado, quer dizer que a velocidade está variando. Acelerada, essa velocidade vai aumentar no decorrer do tempo. Como se eu pisasse no acelerador do carro. A velocidade aumenta no decorrer do tempo. Só que o movimento acelerado, eu também posso considerar ele como a velocidade diminuindo no decorrer do tempo. Eu vou usar a palavra desacelerado, que é o caso quando eu piso no freio. Então, o Lucas colocou lá que é quando o vetor, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Deixa eu traduzir isso para vocês. Então, o carro está indo de Manhuaçu para Reduto. É o vetor velocidade dele.
e eu piso no acelerador do carro. Então, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Ela vai aumentar no decorrer do tempo. Outro exemplo. O carro está indo de Manhuaçu a Reduto, vetor velocidade dele. Só que eu pisei no freio, então a aceleração está contrária. Então, é um movimento desacelerado. Mas não precisa preocupar, a gente vai ter tempo para ver isso tudo. A gente nem vai usar a palavra vetor agora. A gente só vai usar a palavra vetor lá em dinâmica. Agora a gente só vai falar de variação de velocidade. Então, o movimento acelerado, a velocidade varia. Quando eu uso a palavra acelerado, necessariamente ela vai aumentar no decorrer do tempo. Quando eu uso a palavra desacelerado, ela vai diminuir no decorrer do tempo. Vetor, para quem falou que nunca viu, nada mais é que eu dar a direção e o sentido. Então, eu falo assim, apliquei uma força de 10 newtons. A gente ainda vai estudar o que é newton, tá? Mas é uma unidade de força. Fica muito vago. A minha força pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Aí, quando eu falo assim, apliquei uma força de 10 newtons horizontal para a direita, eu especifiquei. Então, eu acabei de falar o que é um vetor. Eu dei a direção, o sentido e o valor. Grandezas vetoriais, então, é isso. Elas têm direção, sentido e intensidade. Intensidade nada mais é que valor. Por que a gente não usa a palavra valor? Por que a gente usa intensidade? Se eu coloquei que para a direita é 10 newtons, quando eu for trabalhar para a esquerda, então está contrário, eu consideraria menos 10 newtons. Aí eu não uso a palavra valor, eu uso a palavra intensidade, essa palavra está dentro de módulo. E eu só vou falar direção e sentido, eu só vou falar direita e esquerda. Eu não vou falar mais 10, menos 10, eu vou falar 10 para a direita, 10 para a esquerda. Mas não precisa vocês estressar com isso, a gente vai devagar, devagar, sem atropelar. Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando. Nada. Então, gente, por agora é isso. Como eu disse, a gente tem outra aula 10h40 e nós vamos falar mais da minha aula propriamente dita, ela está aqui. E depois eu vou postar ela no grupo para vocês. Mas é do assunto inicial que a gente começou a falar. A gente vai resolver os exercícios da apostila, a gente vai aprofundar mais. Tá? E outra coisa, teve dúvida? Pergunta. Não vai com dúvida para casa. Vocês já estão em casa, né? Mas não fica em casa com dúvida. Aproveita a aula e pergunta. Então tá, galera. Por enquanto, prazer em conhecê-los. Que Deus abençoe nossa trajetória, que dê tudo certo. E que assim que possível a gente se veja pessoalmente. Certo? Até daqui a pouco, 10h40. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tchau, até. Não estou conseguindo.